seguidores do canal Teologia em Foco e minhas redes sociais. Nós vamos hoje para mais um vídeo sobre curiosidades hebraicas. E você vai gostar do assunto de hoje. Ele é um tabu para muitos pregadores, muitos teólogos, e ao ler o texto não conseguem entender por que a Bíblia tem uma aparente contradição nesses detalhes. A Bíblia hebraica, e eu tenho aqui ela na língua hebraica e em português. O assunto de hoje que eu quero trazer com vocês é a palavra arrependimento. Vou ler alguns textos aqui para que vocês vejam. Vou jogar aqui na tela para facilitar a compreensão de vocês. E o primeiro texto que eu quero ler está em 1 Samuel. E vai aparecer a palavra arrependimento. A primeira palavra aí, nós vamos usar a palavra arrependimento. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, diz assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Em hebraico é Shaul. Me arrependo de haver posto Shaul como rei, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu, se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Mas veja que interessante, quando chega no versículo 29 do mesmo capítulo, ele diz assim: e também aquele que é a força de Israel. Quem é aquele? Deus. Não mente e nem se arrepende. Não mente e nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Eu vou engrossar mais esse caldo aí para a gente ficar mais ainda atento ao texto. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 6. Mais uma vez aparece a palavra Naham. A palavra Naham aqui no capítulo 6 e 6 de Gênesis, está aí bem grande para você ver a palavra, diz assim: arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. E ainda, veja o que está em Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, pastor Gessé, o tradutor errou? Não. Quando você lê a Bíblia no hebraico e busca os significados de cada vocábulo, a sua compreensão aumenta, a sua visão holística, lato sensu do assunto, aumenta de forma maravilhosa. É formidável entender ao pé da letra. Não errou o autor. Ocorre que a palavra narrando nesse texto, ela tem significados amplos, tem mais significados. Isso ocorre na nossa língua portuguesa. Um vocábulo, às vezes, quer dizer várias coisas. Por exemplo, manga, manga de camisa, manga de comer, manga fruta. Entender por que o tradutor coloca a palavra arrependimento ou a palavra narran aqui para abrir a nossa compreensão. A palavra arrependimento no sentido de mudar de propósito já tem uma outra grafia. Veja aí, vou colocar bem grande aí para você ver. Você lê Teshua ou Teshuvah. A palavra Teshuvah está aí para você ver. Esta palavra, dependendo do texto que ela está colocada, ela está dizendo de arrependimento no sentido de convergir ou mudança de propósito. Os judeus entendem aqui, a teologia judaica, ela entende o Teshuvah aqui como mudança, ou convergência, mudança de propósito. Então, ao pé da letra, no hebraico, a palavra arrependimento é um elemento para homem, para o ser humano. O ser humano se arrepende de seus atos. Essa é a visão do texto, para que o homem se entenda. Mas a gente podia andar um pouquinho mais, vamos para a raiz, nós temos o prefixo, o fixo e afixo, né? Vamos para a raiz da palavra, aí de onde deriva o verbo, ela só, a parte da raiz é chuvá, que traz a ideia verbal aqui de retorno, de convergência. Essa é a ideia fundamental de arrependimento.
quando a palavra Naham é usada aqui para Deus, ele está falando de sentimento, sentimento divino. Logo, Deus não se arrepende. Essa deve ser a tônica principal do assunto aqui hoje. Deus não se arrepende. Então, observa aí que essa palavra Naham está sendo usada aqui para mostrar Deus se entristeceu de haver feito o homem. Então, vamos pôr aqui o Naham aqui na tela, bem grande para você ver, para você entender, e vamos mostrar aí o que significa isso no sentido de reportar a Deus. O que significa aqui? Dar a ideia de sentimento divino. E aí vem lá dor, consolo ou pesar, tristeza. Quando você olha no sentido de observar Deus aqui, você vai ver que o texto tem essa ideia. Deus se entristece. Vou te dar um exemplo bem simples. Teu filho já lhe fez raiva? Você já teve vontade de surrar o teu filho? Já, todo pai já passou por isso. Mas a pergunta seguinte é, você se arrependeu de ter gerado esse filho? Pergunta uma mãe, por mais raiva que o filho faz, por mais decepção que o filho traz, ela nunca vai dizer, me arrependi de ter gerado você. Os pais não se arrependem de ter gerado um filho. Assim é Deus. Deus não se arrepende de nada. É tão verdade isso, quando ele diz, me arrependo de ter feito o homem, diz assim, me pesou, fiquei triste. E como Deus é todo poderoso, ele vai dizer, eu me arrependi de ter feito o homem, ou seja, me entristeci de ter feito o homem, eu vou exterminar o homem da face da terra, porque o poder está nele. Então a palavra arrependimento não tem para Deus. Arrepende que não é todo poderoso. Veja essas três palavras aí. O Teshuvá, que traz a ideia de arrependimento, de convergência, de mudança de propósito. A raiz, aí, o Shuvá aí, né, que traz a ideia aí de mudança, de convergência, mudança de propósito. E o Naham, que aí, ao mesmo tempo que ele pode representar arrependimento em se tratando do homem, ele pode tratar de arrependimento, de sentimento, de tristeza, ou de dor, ou de pesar em relação a Deus. Bem, eu poderia trazer aqui uma amplitude maior desse assunto sobre os valores dessa palavra para a gente entender ela mais no sentido de tradução e não de transliteração. Transliterar é uma coisa e tradução é outra. O hebraico moderno não tem. Ele não tem vogais. E as vogais a vocalização do hebraico moderno está inserido em algumas consoantes que têm som de consoante e som de vogais. Em outro momento a gente fala sobre isso. Mas no hebraico bíblico, o hebraico pictografado, o hebraico que a gente está estudando aqui, ele é vocalizado através dos pontos massoréticos. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.